Pedirei para o acusado ingressar no ambiente. Calma, aqui em pé, por favor. Vem para mim, por gentileza. Sua graça. Seu nome? Valdeir da Silva Machado. Nome do seu pai? Nome da sua mãe? Ficar em silêncio. Sua idade? Não está recordando? Tá certo. Então, por favor, tira o boneco aqui na casa da mãe Joana. Certo? Senta aqui, esse canto aqui. Vergonhoso Barcelos. Muito bem. Os senhores já estão inteirados de qual é a dinâmica do trabalho, não é isso? Senhores da acusação, os senhores disporão inicialmente 5 minutinhos para, de maneira clara, objetiva, coesa, retilínea e completa, expressarem as senhoras juradas e senhores jurados por que Valdeir tem que ser condenado. Vou falar o que aconteceu no dia que Juliana Fortini morreu, no dia 29 de maio de 2016, aproximadamente 2h53 da tarde, na Avenida Cantagalo, no Novo Riacho, Contagem. Nessa avenida, estava sendo realizada uma feira, onde estavam Juliana Fortini, sua mãe Sônia, o seu padrasto, e a sua irmã Ellen e o seu cunhado Maurício. Estava tudo bem, era o dia de lazer deles, até que Juliana vai até Valdeir. O relacionamento deles era muito conturbado, eles iam e voltavam. Valdeir conheceu Juliana com 13 anos de idade. Quem tinha 13 anos? Juliana. Os dois conheceram quando Juliana tinha 13 anos de idade e a mesma ficou grávida nessa idade. Juliana vai até Valdeir e Valdeir puxa a calcinha dela sem nenhum motivo. E a Juliana dá um tapa nele e diz que não é a mesma Juliana de sempre, pois ela já está cansada de Valdeir. Valdeir então se levanta e dá um soco na boca de Juliana. Com isso, todos da família vão até Valdeir para poder apaziguar a situação. Valdeir então sai do local com seu carro, depois de 20 minutos volta e atravessa o carro no meio da rua. Juliana vai até ele para saber o que está acontecendo, para que essa palhaçada toda, e diz que se ele fazer alguma coisa com ela, a justiça será feita. Valdeir então saca a arma e efetua 6 disparos certeiros contra Juliana, e isso na frente de sua mãe. Com isso, passa a palavra. 1 minuto. É válido ressaltar que Valdeir cometeu esse crime na frente da genitora, o que agrava ainda mais a situação. Seus filhos também estavam próximos do local e Valdeir, o relacionamento deles era conturbados. Eles alegam que não tinha violência, mas as testemunhas falam da violência, inclusive o filho relata que teve violência. Então nós da promotoria pedimos encarecidamente que vocês, jurados, senhores jurados, condenem o Valdeir pelo crime qualificado de feminicídio e por porte ilegal de arma. Onde é que a senhora tirou essa acusação? É isso que eu estou falando, pessoal, não deu tempo de narrar, porque acabou ficando um tempo maior para... Finalizou, doutor? Nós vamos explicar durante o... Finalizou? Defesa, 5 minutinhos. Boa noite a todos. Gostaria de pedir meus cumprimentos ao excelente juiz presente, aos mais importantes membros do Conselho de Sentença e aos meus colegas promotores. O que tem que ser analisado são os fatos que culminou esse homicídio, já que Juliana e Valdeir mantiveram um relacionamento durante 20 anos e ao decorrer desses 20 anos, Valdeir sempre cuidou e arcou com os custos, os gastos de Juliana e
inclusive dos filhos que Juliana teve fora do relacionamento, sendo que foram dois, sendo que foram os pais dos filhos eram irmãos. O próprio padrasto de Juliana, em seu depoimento, declara que não existia diferença para Valdeir. Tudo que os filhos legítimos tinham, os ilegítimos também. Na ocasião em que a avó de Juliana faleceu, e o avô determinou que todos que moravam no lote saíssem, e Juliana morava lá, Valdeir mais rapidamente vendeu o seu carro para poder imobiliar e alugar um apartamento para Juliana e os filhos morarem. Todos os depoimentos de todas as testemunhas traçam o mesmo perfil para Valdeir. Uma pessoa pacífica, que não se envolvia em brigas, um excelente pai. 30 dias antes da data do ocorrido, Valdeir procurou o padrasto de Juliana, o senhor Cláudio, para desabafar, pois ele tinha visto no celular de Juliana mensagens trocadas entre Emerson e Juliana, sendo que Juliana estava se relacionando com eles. Isso abalou profundamente Valdeir, tanto que a própria Juliana confessou à mãe que Valdeir andava deprimido e chorando com bastante frequência. Outro fato que determina que Valdeir estava instável emocionalmente foi que ele pediu demissão de um emprego estável, em que ele ganhava um alto salário. No dia do fato, Valdeir, como de costume, levou Juliana para fazer compras. Logo depois, o casal se direcionou à feira, onde já se encontraram familiares de Juliana e alguns amigos de Valdeir. Em relação a ela ter visto ou não a agressão, ela não teve como ela ver, ela estava trabalhando na barraca dela. E a própria mãe de Juliana, em seu depoimento, afirma que até a data do homicídio, ela nunca presenciou alguma agressão da parte de Valdeir para Juliana. Diante desse fato, nós, a Defensoria Pública, pedimos a absolvição de Valdeir, alegando legítima defesa, já que no momento em que Juliana avistou o carro de Valdeir, ela saiu gritando em seu encontro para todos ouvirem, assim, expondo a vítima, expondo Valdeir, humilhando, gritando que se ele fosse matar ela, que matasse ele mesmo. Diante disso, alegamos legítima defesa e pedimos a absolvição de Valdeir. Mas, nós avancemos. A acusação está meio perdida, tá? Tem nada de porte legal de arma de fogo aqui, não. Não sei do dia que a acusação tirou isso, não. Foi desse processo, não. Deve ter lido na boca do café em casa nos búzios. É isso? O processo é uma acusação de feminicídio. Homicídio qualificado por ter sido praticado em condições de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ok, pessoal? Vocês leram o processo, não é? Muito bem. E depois a defesa também terá a oportunidade de explicar para os jurados que bexiga taboca esse negócio de filho ilegítimo. Eu estou para você entender essa expressão tão carregada, né? Filho ilegítimo, né? Em 2019, isso é pesado, né? Então vocês explicam isso. Bom, talvez a acusação esteja perdida no caso e vocês no tempo. Vamos agora passar para os debates, em que as partes se alternarão na abordagem das ideias, ok? Muito bem. Por favor, abordem as ideias centrais, cruciais e avancem. Não fiquem dando volta em volta do próprio rabo, tá certo? Não sei se vocês fariam isso não, porque nós já vimos, de certo modo, isso acontecer. Então, 3 minutos para a acusação. Excelência, boa noite. Boa noite, colegas advogados, colegas promotores. Boa noite, senhoras e senhores do Conselho de Justiça, de Sentença. O que nós viemos tratar aqui, através desse debate das ideias agora aqui no julgamento, é que
Em 2006, foi criada a tão falada, a tão conhecida Lei Maria da Penha, no qual o Estado tentou proteger, tentou abarcar aí a defesa das mulheres contra a violência doméstica, familiar, por ato de seus maridos, companheiros, do convívio em família. Porém, o legislador viu que essa lei estava incompleta, porque esta lei ela só abarcava os crimes cometidos a partir da violência física e do atrito verbal. Em 2015, com o advento da lei de feminicídio, a lei de feminicídio conseguiu abraçar mais, abarcar mais a lei Maria da Penha. Doutor, você me perdoe Pois não, senhor. a colocação, perdoe, Sim, senhor. certo? Mas já está na metade do seu tempo, Sim, senhor. o senhor não quer que os jurados reconheçam que a Lei Maria da Penha é boa e depois a alteração, porque a figura do feminicídio é legal também não, né? Não, senhor. Então, o que é que o senhor quer que os jurados reconheçam? Eu quero que os jurados entendam aqui que o feminicídio é um crime cometido no seu âmbito familiar contra a mulher, a partir do homem, o crime do homem contra a mulher, o homicídio do homem contra a mulher, e é só para explicar o que é o feminicídio, que também pode ser um crime cometido contra o gênero da mulher, ou seja, o homem matar uma mulher simplesmente por ela ser mulher. Essa é a minha explicação aqui, esta noite. E o que é que prova? O que é que tem o fato, o caso prova dessa situação? É que o réu, infelizmente, veio a matar a vítima, que era sua amada, Companheira. sua companheira. Então, boa noite. Isso é por aqui. Alguém mais da acusação quer completar com esses 30 segundinhos? 30 segundos. Vem ou não vem? Defesa, 3 minutos. Réplica. Bom, senhores, eu vou ler um trecho do testemunho de Sônia Regina, Doutora, é mãe da réplica, vítima. viu, doutora? É réplica. Ok? Réplica. Cabe dentro da Vai refutar. A depoente se considerava sogra de Valdeir, chamando-o de genro. Sempre foram muito amigos e tinham um relacionamento muito bom. Valdeir é uma pessoa tranquila, pacífica, nunca gostou de briga. O que aconteceu foi uma surpresa para a depoente. Ela disse, parecia que ele não estava vendo nada, estava transtornado. Valdeir não tratava Juliana como uma coisa. Ele sempre demonstrou ter muito carinho por ela. A depoente, inclusive, tem uma foto em que Valdeir e Juliana aparecem brincando com travesseiros no colchão da sala da casa da depoente, e essa foto foi tirada no sábado, um dia antes do fato. Bom, o feminicídio, ele é caracterizado pela morte da mulher, motivada pelo seu gênero, por ela ser mulher, o que não ocorreu no caso em questão. O Valdeir não a matou por ela ser mulher. Não devemos confundir femicídio com feminicídio. O femicídio é o ato de matar mulher. O feminicídio é o ato de matar a mulher motivada pelo seu gênero. Como vimos aqui no depoimento da mãe, da própria vítima, Valdeir nunca a objetificou, nunca a tratou como objeto. Dentro dessa lei também de feminicídio, cabe a violência doméstica e familiar. E de acordo com Luiz Flávio Gomes, doutrinador, a partir de uma interpretação sistemática da Lei Maria da Penha, a violência doméstica e familiar é fartamente utilizada, sendo essencial que seja identificado a razão da agressão previamente, para que possamos enquadrar dentro de alguma situação se é ou não a violência familiar. Diante dos fatos narrados, tanto pela acusação quanto pela defesa, vemos que Valdeir não se utiliza disso. Ele não matou Juliana pelo simples fato dela ser mulher. Portanto, aqui nós temos um femicídio e não um feminicídio. 30 segundos ainda. Alguém complementa? Tréplica. 3 minutos.
considerando que a defesa alega que Dona Sônia, a Só um senhora minutinho. falou... Excelência, só um minutinho. Doutora. Silas de Notre Dame. Tem um almoço que sem dono. Tá dentro do arroz. Bastante conturbado. Terminavam e voltavam relacionamento por diversas vezes. Quando foi perguntado se houve agressão física, respondeu, a mãe, Sônia, respondeu que já presenciou Valdeir dando um tapa na cara de Juliana. Como que não tem agressão física? Isso era o mínimo, porque durante o processo eles falam que Valdeir a chamava de gorda, isso o filho de Valdeir, que é filho do casal, fala. Ele a chamava de gorda, ele a chamava de feia. Chegou no ponto de ele brigar com Juliana porque o cabelo dela caía. Então, como que não tinha uma violência dentro da casa dessa família? Caía Como que onde, não- doutor, o cabelo dela? no chão. Como que não poderia? Como que não considera uma violência? E o feminicídio, ele é isso. Ele pode ser enquadrado, dentro do feminicídio, é enquadrada essa violência doméstica. E o processo deixa claro o tempo inteiro que houve essa violência, sim, dentro da situação. Essa violência era só física, doutora? Na verdade, a violência física é No caso concreto, era só física? Não, era mais emocional do que física. Era mais psicológica do que física. Ele o tempo inteiro humilhava a Juliana, desfazia como se ela fosse uma pessoa pior do que ele. Ele ameaçava. E isso, gente, quem falou não foi qualquer testemunha, não. Foi falado pelo filho do casal. Ele era chamado de gorda? Sim, eu citei dos jornais, ela era chamada de feia e de gorda. Ele realmente frisava isso. E era uma pessoa que estava com ela há 20 anos. Por quê que estava com ela há 20 anos, então? Quando ela separou dele, ele insistiu em voltar. Quis de todas as formas voltar para a Juliana para continuar humilhando, para chegar no ponto de cometer um feminicídio. Era essa a intenção do Valdeir? Eu gostaria que fosse feita uma reflexão de até que ponto que a defesa põe que não houve violência doméstica. Se isso não é violência doméstica, eu gostaria de saber o que seria caracterizado como violência doméstica. Porque humilhação, inclusive violência física e psicológica, eu acho que já caracteriza. A acusação ainda tem tempinho, tá? 30 segundos. Só completando a parte que a... Boa noite a todos, primeiramente, meu nome é Arthur. Só completando a parte em que a doutora Cíntia explicou, na Lei Maria da Penha não está caracterizado somente violência física, a violência mulher. Na Lei Maria da Penha cabe a violência emocional, violência psicológica, até a destruição de bens pessoais da vítima. No caso, ela teve ameaça, ela teve, no caso, uma violência psicológica, a violência física, a um tapa, ou mesmo um soco antes do assassinato. Ela teve vários fatores que enquadram-se na Lei Maria da Penha. Tempo. Agora nós vamos iniciar uma nova sequência. Quem pauta o assunto que quiser ser pautado, e seja pautado, é a defesa, ok? Fiquem à vontade, 3 minutos. Boa noite a todos, boa noite, senhores jurados. Primeiramente, irei ler trechos de depoimentos. O primeiro será de Sônia Fortini, mãe da vítima, Juliana. 2 ou 3 meses antes do homicídio, a depoente passou a presenciar Valdeir deprimido, chorando muitas vezes. E que Juliana dizia: ó mãe, conversa com Valdeir, ele só fica chorando. Que isso era falado de modo normal por Juliana. O segundo depoimento é de Ellen Fortini, irmã de Juliana, a vítima, que relata sobre esse mesmo dia acontecido, que fala que foi no aniversário de Maria Eduarda, que Valdeir estava choroso e que viu Juliana pedindo para Sônia, mãe dela, conversar com Valdeir, que era seu namorado. Vejamos, um relacionamento de 20 anos. Você vê o seu companheiro choroso, deprimido, e pede sua mãe para ir falar com ele? Estranha essa relação. Por que ela estava com ele? Se ela não amava, não tinha um mínimo de empatia por ele para ver o que estava acontecendo? Bom, outro fato ocorrido, que está presente nos autos, é que Valdeir, meses antes do ocorrido, pediu demissão do emprego, no qual ele recebia R$ 2.500, sem nenhum motivo aparente. E foi relatado por diversas testemunhas que o réu era pacífico, calmo e nunca havia sido visto em confusão.
e era um bom pai e um bom namorado para Juliana. Bom, de acordo com esses fatos apresentados, digo com propriedade de fala, em razão do técnico em farmácia no qual sou formada, com conhecimento na matéria de farmacotécnica e farmacocinética, apoiado pelo meu colega João Vitor, que possui formação no campo da psicologia, focada em psicologia comportamental, que por meio de uma simples análise é possível classificar ou identificar esses acontecimentos como sintomas possíveis de uma depressão. É possível que Valdeir não tenha identificado essa doença até o dia do ocorrido. E afirmo que os entes próximos a ele negligenciaram esse fator, pois foi relatado que ele vivia chorando, estava deprimido, pediu demissão, e inclusive Juliana, conforme a própria mãe dela disse, tratava isso como normal. Tá, doutora? Mas só para a senhora arrematar bem bacana, de maneira bem bacana para os jurados, para as juradas, o que a senhora quer com essa fala que os jurados reconheçam ou não reconheçam? Pois é. Com essa fala, eu digo que Valdeir estava com seu emocional, mental, desestabilizado. Por isso que possivelmente ele cometeu esse crime. Obrigada. Então, senhores jurados, quando a nossa amiga, professora, alega que ele saiu de um bom emprego sem motivos. Quem hoje em dia sai de 2016 é hoje. Quem sai de um bom emprego com um bom salário sem motivos? Ninguém. E ela fala que não tem provas no processo. Mas o Valdeir, ele estava desconfiado de Juliana. Emerson é um rapaz com quem Juliana se relacionou durante um período de término deles. E ele pediu para reatar, e quando reatou, ele vigiava. Juliana ia trabalhar, Valdeir levava, buscava. Ela ia almoçar, ele estava na porta esperando. Então esse era o motivo dele estar saindo do emprego, para tomar conta daquilo que a Juliana estava fazendo. E com relação à depressão também, isso é justificativo para você cometer um homicídio? Ter depressão? Depressão é a doença do século. Então todo mundo vai sair matando agora? Qual que é essa justificativa? De acordo com o artigo 28 do Código Penal, a emoção, a paixão não exclui a contabilidade. Ele tem que pagar sim pelo que ele fez. Não é a depressão que vai isentar Valdeir disso. Ele tratasse, ele alegasse que estava doente, ele reconhecesse a sua doença. Mas tirar a vida, ela pagou pela doença dele? Até que ponto que isso está certo? Até que ponto que isso é justo? Cadê a nossa justiça? Né? Quer completar tudo. Então, com relação ao Emerson, vou contar para vocês mais um pouquinho, já que eu tenho tempo. Bem, então eu vou aproveitar, porque a senhora está indo muito bem nesse momento, mas a senhora está refutando o que a senhora entendeu que a defesa quis sustentar como a tese de inimputabilidade, é isso? Não, na verdade, eu só citei... usou essa palavra, inimputabilidade, eu só citei o artigo porque ela fala da depressão, e eu quero dizer que não é, a depressão não seria motivo... Mas a senhora está refutando qual ideia que a senhora acredita que a defesa trouxe? E não justifica, na verdade, a depressão não justifica um crime. Porque a defesa não usou essa palavra, certo? O pronome não foi explícita nessa tese, apesar de ter deixado no ar, de ter sido essa sua intenção. Vamos ter clareza. Isso vai para as duas partes. Parece que a senhora manjou isso, está refutando isso. Só quero ter certeza se é isso que a senhora manjou e está refutando. Os jurados se situarem melhor. Então Emerson era essa pessoa, inclusive Emerson, ele estava no velório de Juliana, ele é uma pessoa que realmente estava tendo contato, mas ela não estava com ele. Ele relata o tempo inteiro que os dois não tinham uma relação amorosa mais, que virou uma amizade. E mesmo que tivesse, gente, há quanto tempo que não está mais o nosso, acho que 2005, né? 2005. O adultério deixou de ser crime. Mas eles eram casados? Não. Mas de toda forma, assim, não tem nada que justifique, mesmo que fosse companheiro, não tem nada que justifique esse fato dela estar traindo e ele cometer um assassinato por esse motivo. Na verdade, Valdeir estava o tempo inteiro vigiando Juliana. Defesa para a tréplica. Em nenhum momento
nós pedimos a imputabilidade do réu. Nós apenas frisamos a instabilidade emocional do mesmo. E, como dito por nossa colega Cíntia, o relacionamento de Juliana com Emerson foi antes dela reatar com o Valdeir. Porém, o depoimento do próprio Valdeir diz que soube, por meio de mensagens do WhatsApp, que Juliana estava mantendo um relacionamento paralelo, no qual esse relacionamento era com o Emerson. Doutora, então acho que agora nós podemos entender. A tese da defesa não é de imputabilidade, não. Não. É de uma instabilidade emocional. Mostrar, exatamente. Provocada pela vida ou por Juliana? Por Juliana. Ah, então é uma tese de privilégio. Sim. Ah, tá. Então é isso. É isso, professora Magda, que a senhora está entendendo agora também? Parece que é. Parece, né, professora? Então prossiga, tá? Agora está melhor pra gente. Continuando. Assim como foi dito por minha colega no início, Valdeir, desde os 13 anos, bancava Juliana. Mesmo após o término, Juliana tendo tido 2 filhos com 2 homens distintos que eram irmãos entre si, Valdeir continuou a bancar eles. No caso, bancou os 3 filhos que eram dele e os 3 filhos que não eram biológicos deles, mas que tratava como se fosse. No mais, só para reforçar, a defesa trouxe o argumento da depressão para demonstrar a instabilidade emocional e mental do acusado Valdeir da Silva Machado. Obrigada. A defesa ainda tem tempo, tá? Cerca de 50 segundos a 1 minuto. Não? Ok, então agora a acusação começa. Três minutos. Boa noite a todos, novamente. Bom, a defesa o tempo todo trabalha com a hipótese que... A hipótese não, com certeza que o senhor Valdeir, ele ajudou a família. Isso não se nega. Todas as testemunhas no inquérito apontam para isso. Mas é justificativa alguém, quando ajuda alguma pessoa, ter o direito de bater, ou maltratar, ou espancar essa pessoa, ou até mesmo foi o caso, um assassinato. Assassinato não, execução. Porque ela não deu a menor chance de sobrevivência. Não foram feitos 1 disparo. Foram feitos 5 disparos a Juliana. 5? 6 disparos a Juliana. Acho que tem o número 5 aí no processo. O número 5 de quê? O número 5 é o quê, gente? Bom, a capacidade da arma. O que é que significa? Ele recarregou a arma. Ah, eu falo pro jurado. Ele recarregou essa arma. Vamos lá. Bom, ele recarregou a arma com o objetivo, pode ser de suicidar depois do crime, pode ser com o objetivo de desferir mais tiros, mas o que houve foi a polícia chegou e não conseguiu acabar com o resto da ação dele. Bom, Não, é isso. Vou passar a palavra. A acusação ainda tem 1 minuto. Eu vou só levantar uma questão que foi levantada pela defesa, que é a questão de Valdeir ajudar a família. Na verdade, Valdeir não ajudava a família, ele tinha 3 filhos com ela. De acordo com o Código Civil, o artigo 1634, o pai ele tem a mesma obrigação que a mãe. Se ela já cuidava dos filhos, ele não poderia ajudar nem financeiramente? E os outros 2 que não eram dele, doutora? Ajudava também porque estavam juntos, ele não tinha como separar isso. Como que ele ficava? Mas a defesa falou que eram filhos ilegítimos. Na verdade, eram filhos de um outro relacionamento. Mas eram filhos socioafetivos? Sim, conviviam com ele. Outra questão a ser levantada é que ele começou o relacionamento com a Juliana, ela tinha apenas 13 anos. Ela ganhou o neném com 14 anos. Isso não é permitido pela legislação. Então ele não a bancava desde os 13, ele a estuprava desde os 13. Justamente. A estuprava desde os 13 anos. Ele não poderia ter... Ele já era um cara maior de idade. E ele chegou nessa situação. A defesa. Boa noite. Primeiro eu gostaria de dar início derrubando a tese da agressão, que foi que a promotoria alega ter sido cometida em tempo anterior ao longo do relacionamento dos dois. Vou deixar para os senhores poderem ver o próprio relato da Sônia, mãe da vítima.
ela se contradiz, assim como todas as outras testemunhas. Ao longo do processo, há uma divergência enorme dos testemunhos. Aí, como eu citei para os senhores, a Sônia alega, o Valdeir nunca agrediu a Sônia ao longo do relacionamento de 2 décadas. A única agressão cometida por parte do réu foi no dia do homicídio. E partindo do ponto do estupro, eu acho que está um pouco equivocado por parte da promotoria. Estupro é quando não há consentimento. Ela não foi estuprada. Ela teve mais 2 filhos com o réu depois disso. E partindo do princípio de que ele criava os 2 filhos, não ficou bem claro, o juiz já deixou, pediu para que fosse explicado, esses 2 filhos eram sobrinhos da própria vítima. Eles eram primos entre si, eram filhos de irmãos. A vítima teve esses filhos ao longo do recesso, em que tiveram um rompimento em seu relacionamento. Valdeir, em sinal de integridade, de boa conduta, acolheu esses filhos. E ao contrário do que a promotoria alega, ele sustentava sim essa casa e mesmo os filhos que não eram dele legítimos. O que mostra que ele era uma boa pessoa. Ele tomou para si filhos que dele não eram. Ele os acolheu e os tratava como se dele fosse, segundo o próprio relato de seu sogro. Então eu acho que fica um pouco confuso sobre a promotoria alegar estupro e que Valdeir não provinha o sustento da casa. Está nos próprios autos. É relato de todos, é um relato unânime de todas as testemunhas. O que firma mais uma vez a tese da defensoria, onde Valdeir era uma pessoa íntegra, uma boa pessoa, que provia o sustento do lar, sim, e que nunca agrediu Juliana. Pelo contrário, Juliana que o provocava. Eles também levantaram a questão... De que maneira, doutor? Fala para o jurado, de que maneira ele o provocava? Ela o provocava da seguinte forma. Eles alegaram que ele a perseguia. Eu acho que ficou um pouco equivocado e confuso também por parte da promotoria. O senhor tem 30 segundos para dizer como ele era provocado por ela. Sim, Juliana alegava que ele não a dava atenção e que ele a perseguia. Porém, ele passou a buscar ela depois que ela deferiu ataques psicológicos contra ela, falando que ele não dava atenção devida a ela. Ele começou a perseguir ela quando começou a fazer o que ela estava pedindo. Ela o chifrava, doutor? Não especificamente. Porém, quando ela reatou o relacionamento com o Valdeir, ela ainda continuava trocando mensagens com teor, um tanto quanto pode se alegar de traição com ele. Tem que encerrar. Muito bem. A tréplica. Não, a tréplica dá. Boa noite, novamente. Só sobre o caso de estupro, rebatendo o que a defesa falou, consentimento, estupro só cabe em consentimento. A pessoa aos 13 anos ela é incapaz, ela é considerada criança. Então, ela, no caso, ela foi estuprada assim, dos 13 aos 14 anos. Depois disso, se houve consentimento ou não houve, pode haver vários tratamentos psicológicos que ela foi